Podemos dar início? Acredito que sim, né? Sim, vou já dar início aqui. Só abrir aqui. Olá, estão me ouvindo direitinho? Está me Sim, ouvindo? tudo certo, consigo ouvir sim. Vamos dar início. Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro Simpósio Regional de Engenharia, o Simprete. Eu me chamo Renata e vou ser moderadora dessa sessão. Esse evento é realizado pela Improdaut. Hoje nós temos aqui a presença da Helena. Eu queria que você apresentasse um pouquinho para nós, Helena, e você pode dar início à sua palestra, tá bom? Tá certo, então. Primeiramente, agradecer não só pelo convite, mas também pela presença de todos vocês nessa manhã de sexta-feira. Encerrar a semana com um pouquinho, uma dose de novidades, que esse é um assunto que ele está ganhando bastante visibilidade atualmente, né? Esse pensamento mais guiado de produto. Então, hoje eu vim trazer aqui um pouquinho sobre como o produto, né, ele pode ser uma ponte entre a engenharia e a tecnologia, não só a engenharia de produção, como é a minha formação atualmente, mas para todas as engenharias como um todo, né? Então, visando até mesmo o tema do simpósio neste ano, trouxe algo mais direcionado para ambientes mais complexos, né? Mas antes de adentrar um pouquinho, eu queria me apresentar um pouco para vocês, né? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Eliana Oliveira. Atualmente, eu sou bem jovem, né? Tenho 23 anos, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou formada técnica em administração e atualmente estou encerrando meu ciclo de graduação como engenheira de produção, né? E além disso, atualmente também estou atuando como residente de tecnologias da informação e comunicação pela Unicinos, né? Por isso que acaba vindo até essa pegada, este caminho mais direcionado para esse assunto, né? Para quem quiser, enfim, ao final da apresentação, deixe meu LinkedIn, meu contato. Já tive algumas atuações, não só no setor público, como também no setor privado, com consultoria organizacional, né? Atualmente estou trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, estou trabalhando nessa parte de atuação de negócios. Então, a gente já tem atuado, né, falando profissionalmente, desenvolvendo iniciativas que sejam mais voltadas para esses ambientes que são mais complexos, né, que mesclam, né, perdão, a questão de processos com desenvolvimento. Então, tudo isso meio que tem uma intersecção para a gente chegar no nosso tema de hoje, né? Então, quando a gente fala sobre o produto em si como uma ponte entre a engenharia de fato e as tecnologias, é muito importante a gente entender o que isso quer dizer para a gente, né? Antes da gente viabilizar essa ponte, qual é o vácuo que existe hoje entre a engenharia e a parte de tecnologia, a parte de desenvolvimento, a parte de programação, que hoje em dia ganhou um foco muito grande, né, no atual mercado, né? Então, tem muitas organizações, né, que têm esses setores, mas de uma maneira separada. Eles não existem de uma maneira síncrona, eles não têm um diálogo bem esclarecido. Então, em muitas organizações, essas áreas, elas coexistem, elas são essenciais para esse desenvolvimento de soluções, mas só possuir a presença de um setor técnico e de um setor de inovação, vamos colocar assim, ainda abre uma margem para processos que precisam ser otimizados e ainda não estão gerando o impacto que poderiam, né? Então, quando a gente fala do conceito do produto, né, neste cenário, surge ele como um elemento integrador. Mas, Helena, o que é o produto em si? O produto ele pode ser um serviço, ele pode ser um bem tangível, né? Quando a gente fala, principalmente no ramo industrial, o produto ele pode ser uma caixa, assim como ele pode ser uma consultoria, né? Como eu citei anteriormente, que é a atuação, por exemplo. Né? Então, ele é o principal norte quando a gente fala em engenharia, em setor técnico e nas necessidades até mesmo da organização, porque isso garante que a gente vá ter resultados mais direcionados a impacto realmente. Né? E quando a gente fala impacto, a gente não está falando só de lucro, a gente está falando de impacto, o que vai ser bom para aquele negócio, o que vai desenvolver, né, melhor a minha equipe, o que vai desenvolver melhor o meu setor, as pessoas cujo qual eu lidero, né?
Então, hoje, o problema real que existe não é que organizações, empresas ou instituições, elas faltam e falham corriqueiramente porque não existe uma tecnologia, mas sim porque elas resolvem o problema errado, focam num problema que não é tão grande ou que não deteriora tanto a produção, ou elas resolvem perfeitamente um problema que ele não precisava ser resolvido. Não que um problema ele não precise de uma solução, mas existem situações e situações em que a gente não precisa focar em resolver uma coisa que pode esperar. Resolver um problema que não me traz um gargalo na minha produção, resolver um problema que ele não me impede enfim, dar prosseguimento às minhas atividades de maneira diária, né? Então, quando a gente fala sobre qual é o problema, hoje, do ponto de vista técnico, se a gente tem um código de programação bem estruturado, se a gente tem uma arquitetura correta de como são as nossas máquinas, o nosso layout de fábrica, se a gente tem processos eficientes, e aí a gente está falando de todas as áreas da engenharia, né? Se a gente tem os processos que estão funcionando de uma maneira eficiente, parece que não existem mais problemas. Quando, na verdade, do ponto de vista de quem está recebendo aquele produto, de quem está recebendo aquele serviço, de quem interage com o site da nossa empresa, gera uma frustração, é uma baixa solução, uma baixa adoção àquela solução, né? Então, por exemplo, nós como engenheiros, né, quando a gente pensa em soluções, não é para facilitar somente o nosso trabalho, mas facilitar o aumento dos clientes, facilitar os usuários a interagirem conosco, né? Então, não tem um impacto real essa solução que eu estou criando. Eu criei uma super ideia, alinhei com o meu time técnico, alinhei com o meu time de engenharia, botamos isso para rodar e ainda assim isso não gera um impacto real para aquela pessoa porque ela não vai usar, né? Então, hoje o problema real não é uma falta de comunicação, é falta de entendimento do que deve ser priorizado, né? Então, quando a gente tem disciplinas distintas, né, a gente sabe que a engenharia de produção, por exemplo, ou até mesmo as engenharias como um todo, elas focam em otimização de processos, né, em redução de desperdícios, em aumento da eficiência operacional, estruturação de fluxos organizacionais. Então, quando a gente tem, né, a engenharia nesse setor propriamente dito, porque às vezes a gente tem um engenheiro atuando no setor técnico, mas ele está ali mais como um apoio ou como um responsável técnico. Hoje em dia se popularizou muito ter um responsável técnico, quando, na verdade, a gente deve ter um setor guiado para isso quando fizer sentido. Então, a engenharia ela tem esse foco mais em melhorar sistemas organizacionais e até mesmo produtivos. Já a tecnologia, ela vem com o objetivo principal de centralizar ou até mesmo materializar soluções, seja em códigos, quando a gente fala da produção, aquela maneira de produzir a programação bruta, né, ou até mesmo em sistemas digitais, seja a plataforma que a gente faz o nosso pedido, né, quando a gente vai pedir um delivery, seja um site que a gente procura um contato para entrar em contato com uma loja, né, e aí a gente tem o produto como o principal vértice nisso, porque ele não se limita só a uma construção ou a uma otimização. Ele é o que move a nossa pergunta se isso realmente deveria ser feito. Então, quando a gente pensa, eu devo otimizar os meus processos, eu devo estar no ambiente digital, mas as soluções que eu vou escolher para isso, elas fazem sentido com o que eu vendo, fazem sentido com o serviço que eu presto, e por mais que a gente tenha trazendo aqui termos técnicos, ainda assim, isso se enquadra em qualquer frente de atendimento, em qualquer frente de empreendimento. A gente sempre vai ter, de uma maneira subliminar, vamos colocar dessa forma, um setor que foca na engenharia do processo e um setor que foca na tecnologia, né? Vamos pegar um exemplo mais do nosso dia a dia. Quando a gente tem uma produção artesanal de bolos de pote, vamos colocar assim, existe um pensamento, né, existe uma esfera focada na engenharia para otimizar aquele processo, para aumentar aquela eficiência. Eu não quero perder minha matéria-prima, eu não quero jogar dinheiro fora, né? Então eu preciso otimizar a maneira como eu faço as coisas.
E a parte da tecnologia, né? Eu preciso estar numa plataforma de delivery, eu preciso ter um WhatsApp com um cardápio digital, né? Então, isso são coisas que se conversam, mas nem sempre ter um cardápio digital vai otimizar o meu processo. Eu preciso ver se isso faz sentido com o meu produto. Ah, com o meu produto isso faz sentido totalmente, porque eu quero que as pessoas elas tenham maior acesso àquilo que eu estou comercializando. Eu quero que as pessoas elas entendam e elas já venham conscientes do que eu vendo, de qual é a minha faixa de preço. Eu já quero trabalhar conscientização. Então, faz sentido a gente implementar soluções que geram esse tipo de impacto. E aí, um ponto que é muito importante é a gente diferenciar o produto de um cargo. O que move a minha pergunta principal, a minha pergunta norteadora, é realmente ou o produto em si ou o cargo? Não, né? O que move realmente é a gente focar no produto. O que isso impacta no meu usuário, como é o desempenho disso que eu estou desenvolvendo, né? E isso é diferente de delegar uma pessoa responsável por essa ação. Uma pessoa que detém um cargo de uma maior qualificação é responsável por definir se isso impacta ou não o usuário. É importante a gente ter um papel de liderança, é importante a gente assumir este papel de perguntar se realmente o que vale a pena resolver agora é isso que nós estamos escolhendo. Se essa solução que a gente está gerando, ela realmente tem impacto, e para quem está sendo esse impacto? Esse impacto ele pode ser para 50% do meu público, que a cor do meu site ela não é funcional, que eles precisam de um chat integrado do meu site, né? Eu trabalho no ramo industrial, eles precisam achar uma maneira de fazer um contato por e-mail, porque a maior parte dos pedidos eles são em grande volume, isso precisa ser formalizado, precisa de uma emissão de nota. Daqui a pouco faz sentido ter uma plataforma para os meus usuários mais recorrentes, né, para os meus clientes que compram sempre. Mas se eu atendo pelo WhatsApp, lá com o meu bolo de pote, eu não preciso ter uma pessoa para me dizer isso. Eu vou ir desenvolvendo essa consciência. Então, até mesmo o tamanho do negócio e a atribuição de deveres, de atividades, influencia em como a gente vai estruturar esse pensamento. Mas pensar em si como produto é desenvolver essa lógica baseada nessas perguntas, né? Baseada nisso, baseada uma certa orientação que a gente precisa ter antes de colocar uma coisa para rodar na rua, né? E aí entra o principal ponto que vai nortear até a nossa conversa de hoje, que quando o contexto ele não é simples. Porque, por exemplo, quando eu trouxe a questão do bolo de pote, eu falei de um contexto simplista. É uma, duas, três pessoas, é uma produção enxuta, né? É uma coisa mais artesanal. Agora, quando a gente tem um ambiente fabril, quando a gente tem um ambiente industrial, quando a gente lidera vários colaboradores de diferentes áreas, né? Eu sou um gestor e eu tenho uma equipe de engenharia, eu tenho uma equipe de tecnologia e eu tenho uma equipe específica para produto, eu sou a pessoa responsável por gerenciar essas pessoas, mas para mim cada um tem sua função em caixas isoladas, eu não enxergo eles como uma intersecção, eu não vejo eles de uma maneira tão alinhada quanto eu gostaria. Então, entender quando um contexto não é tão simples assim é um dos primeiros passos para a gente conseguir enxergar esse pensamento de produto entre a engenharia e as tecnologias em si. E quando a gente fala de ambientes complexos, é muito importante a gente entender o que de fato é um ambiente complexo. Hoje em dia, um ambiente complexo, ele é um ambiente que ele possui múltiplos atores, né? Além dos usuários, a gente tem áreas de negócio, principalmente quando a gente fala em multinacionais, a gente tem equipes técnicas, quando a gente fala em empresas de médio porte, né? Eu não tenho estrutura para ter áreas específicas de negócio, mas eu tenho equipes técnicas. E a minha equipe pode ser duas pessoas. A minha equipe pode ser eu, um responsável, e uma inteligência artificial. Tudo, quando bem gerido, pode trazer um resultado muito impactante para o negócio. Então, quando a gente pensa num ambiente complexo, a gente sabe que a gente tem mais de uma pessoa atuando naquele segmento. Além disso, a gente também pode ter regulamentações externas, como, por exemplo, no meu caso, que eu citei na minha apresentação, que hoje eu atuo com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a gente tem órgãos do governo que fazem regulamentações que mudam todos os dias. Então, além de eu ter que lidar com o meu cliente, além de eu ter que lidar
com a minha equipe técnica, eu ainda assim tenho regulamentações externas que vão ser inerentes ao meu processo. Eu vou ter que me atualizar naquilo ali todos os dias, né? E a gente tem efeitos colaterais disso, porque quando eu altero um ponto do meu sistema, num ambiente mais complexo, que a gente lida com várias pessoas, isso pode gerar impactos inesperados em outro. Então, quando eu tenho que aderir a uma regulamentação obrigatória, eu acabo gerando impacto no meu usuário, eu acabo mudando o modus operandi das minhas equipes técnicas das minhas áreas de negócio, né? Quando a gente tem esses efeitos colaterais, nós vamos mudar o diretor da área de negócio. Isso vai impactar lá no meu usuário se ele está acostumado com um modelo de trabalhar que é diferente dessa nova pessoa que vai entrar. Mudou uma regulamentação, aumentaram taxas, diminuíram taxas, aumentou a contribuição do imposto. Eu vou aumentar o valor do meu produto. Isso vai impactar no meu usuário. Então, eu tenho que pensar sempre voltado para quem consome o produto que eu estou criando. É importante pensar no colaborador? Com certeza. É importante a gente pensar em quem está ali fazendo o processo rodar, é imprescindível, mas de uma maneira geral, a gente também tem que entender em quem consome, né? Então, num ambiente complexo, a gente não consegue ter soluções definitivas, porque a gente não consegue escrever algumas coisas em pedra, né? O contexto, ele vai mudando continuamente, como eu acabei de citar para vocês. Regulamentação, tributação, né? Daqui a pouco muda a pessoa que está gerenciando, porque o negócio está passando por um novo ciclo. A gente está mudando as cadeiras aqui do negócio, a gente está querendo mudar essa cultura. Então, a gente não tem uma solução definitiva que vai perdurar por 5, 10, 15, 20 anos, né? E conforme a gente vai mudando e tendo efeitos colaterais disso e impactando essas pessoas, a gente acaba tendo uma evolução do nosso problema, porque ele se transforma conforme a solução ela vai sendo desenvolvida. Então, não é que a gente viva sempre com aquele calço ali embaixo de uma perna que está bamba. Não é exatamente esse o contexto e nem essa solução, mas a gente cria soluções que elas se enquadram no contexto que o negócio está hoje, no contexto que o negócio vai estar amanhã, eu vou ter que pensar numa outra solução que faça sentido para o dia de amanhã, né? Então, essa mudança constante faz com que o meu problema evolua. Antes, o meu problema era de eficiência. Hoje, o meu problema é de comunicação, né? A gente evoluiu o aumento da nossa eficiência a ponto de não existirem mais gargalos. Então, hoje, a gente tem que trabalhar a comunicação, porque a minha equipe ela não está mais voltada em resolver problemas, ela está preocupada em desenvolver soluções, ela está preocupada em desenvolver melhorias, então agora eles precisam se comunicar. Então a gente parou de trocar a roda do carro andando e começou a pensar qual pode ser a próxima cor desse carro, a gente pode melhorar o motor desse carro, entende? Por isso até eu coloquei aqui esse símbolo de cíclico, porque isso é uma coisa que sempre vai rodando, sempre vai girando, né? Então, eu tenho múltiplos atores, então meu problema evolui, tenho soluções definitivas, e não necessariamente segue uma ordem, né? Independente de onde seja o nosso ponto de partida, a gente acaba tendo, né, impacto nos próximos setores. Eu posso ter primeiro a mudança de regulamentação e a evolução do meu problema em consequência. Depois eu posso criar soluções provisórias, e depois que eu criar soluções, eu vou ter efeitos colaterais, né? E aí eu trouxe até alguns exemplos reais que trazem essa questão da complexidade, que fazem a gente entender melhor. Eu citei uma pergunta, Luciana Batalha. Em ambientes complexos, como definir prioridades de produtos sem perder o foco no impacto real? Essa é uma ótima pergunta, né? Como que a gente vai definir o que é prioridade, né, do produto em si, sem perder o foco no impacto? A gente tem que se questionar qual é o impacto que a gente quer gerar. A gente vai definir uma prioridade naquele produto pensando que é aí que entra o que eu citei anteriormente, né? A gente vai pensar no nosso usuário, ele vai nortear a nossa pergunta, mas a gente não vai deixar tudo a cargo do usuário, nem tudo a cargo de um líder, por exemplo. O líder, ele vai pensar, aí a gente pode mesclar até mesmo várias formações. Hoje em dia, em setores técnicos, as pessoas tendem muito a achar que só o engenheiro sabe, ou que só pessoas formadas em engenharia, segurança do trabalho, engenharia mecânica, né, engenharia de produção, enfim, por aí vai, elas podem ter um pensamento voltado para o consumidor, quando, na verdade, o nosso usuário,
o nosso consumidor, ou até mesmo a empresa que a gente quer chegar. Porque, às vezes, quando a gente fala em usuário, a gente está pensando somente na gente, né? A gente pensa no ser individual, mas a gente tem que pensar também que o que a gente produz no nosso ambiente complexo, né, nosso setor fabril, impacta uma empresa com outros 200 funcionários, né? Então, definir prioridades. O que a gente está entregando hoje, o que a gente quer melhorar de entrega, né? Então, a gente quer aumentar a nossa eficiência. E como isso impacta para quem está lá na ponta? A gente consegue produzir mais, mas hoje em dia a gente tem demanda para produzir mais? A gente vai focar em prospectar novas pessoas, e essa vai ser a nossa solução, ou esse vai ser o nosso próximo step, quando a gente fala em aumento de produtividade, em aumento da eficiência. Então, a gente define prioridades sempre se guiando no que faz sentido com quem está lá na ponta, quem vai receber tudo isso que a gente está priorizando, né? Então, quando a gente pensa no produto, vamos supor um setor têxtil, né? A gente está falando dessa área que hoje em dia muda muito. Ou até mesmo agora, vendo os acontecimentos globais, né? Falando na questão da guerra, por exemplo, petroquímicas, elas já estão em estado de alerta porque o principal produto delas está sendo impactado. Como é que a gente vai definir o que é prioridade? O que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver produtos novos? A gente vai achar um jogo de cintura para esse produto que a gente tem atualmente? Qual que é a melhor decisão? Então, a gente tem que pensar no que os nossos usuários estão dizendo. As empresas cujas quais nós estamos fornecendo, o que elas estão pedindo? Elas estão pedindo um ponto de equilíbrio no preço. Como é que a gente vai fazer um ponto de equilíbrio no preço? A gente vai reduzir um pouco da produção, a gente vai deixar uma produção média, né? A gente vai estabelecer um contrato, e não necessariamente um contrato formal, mas também nem um contrato de gaveta. A gente vai ter uma conversa sobre o que é prioridade para quem está me demandando. Porque se eu não tenho demanda, eu não tenho por que produzir, né? Claro que quando a gente produz, a gente gera uma demanda. Mas a gente tem que abrir esse espaço da comunicação, né? De entender e de deixar isso claro. Até mesmo profissionais da área da comunicação, eles têm um pensamento mais voltado para esse usuário. Então, às vezes, a gente vê um profissional de comunicação dentro da área fabril, dentro da área industrial, e faz sentido naquilo ali, porque ele está vendo que, por exemplo, a gente está escoando dinheiro numa máquina que produz muito, mas a gente está lá na logística com o nosso estoque parado. Tem um analista para isso? Tem um analista para isso, técnico. Mas também a gente tem que ter alguém que está se preocupando em como a gente vai fazer isso sair, então. Né? O analista técnico disse, para a produção, porque lá na logística está cheio. E aí, o nosso analista de comunicação, o nosso gerente de comunicação, ele vai dizer assim, beleza, então vamos achar uma forma de criar campanhas, de rentabilizar esse nosso produto. Antes da gente desenvolver mais, antes da gente querer inventar a roda, a gente precisa passar confiabilidade e estabilidade no que nós temos hoje. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, né? Acredito até que eu possa ter sido um pouco ampla, mas é basicamente esse assim, o caminho para a gente estabelecer prioridades, entender quem está lá na ponta de fato. Né? E aí eu até trouxe exemplos aqui sobre pequenos negócios em processo de digitalização, e pequenos negócios não precisa necessariamente ser empreendedor individual, né? Pequenos negócios que tenham diferentes áreas. Hoje em dia, um médio empreendedor ele já vai ter 2 a 3 setores, né? E geralmente são empresas tradicionais, né? Supermercados atuam em ambientes complexos, fornecimento, produção, né, a parte de gestão de pessoas, a parte de organização e layout do ambiente, né, então quando a gente entra no supermercado, né, aquele mercadinho de família que existe há 20 anos, ele é um ambiente complexo e ele precisa passar por uma digitalização, por exemplo. Ele tem processos muito manuais, que tem há anos, justamente por estar lá no mesmo lugar, tendo os mesmos clientes, né, tem uma resistência de mudança, tem um orçamento mais limitado, justamente porque essa dificuldade em expandir algumas coisas se torna uma limitação, né? E tem um baixo conhecimento técnico. Muito obrigada, Luciana. Qualquer dúvida, pode mandar aqui. Então, quando a gente tem esse mercadinho ali da esquina, olha, tem um mercado na minha rua há 20 anos, que nunca mudou a gestão, passa de filho para filho, eles sempre têm cliente, mas eles ainda não emitem nota fiscal. Eles ainda digitam lá o preço da calculadora, fazem a conta ali e é assim que eles pagam. Então, hoje, eles investem e eles perdem muito por ter uma máquina há muito tempo, quando eles poderiam investir num sistema que vai fazer com que eles atendam mais pessoas. E é aí que entra essa parte de analisar a eficiência em si, né? Porque aí o tempo que eu levo atendendo uma pessoa do mercadinho é 5 minutos, porque eu tenho que fazer o cálculo na mão,
porque trava a caixa, a gaveta do caixa lá, enfim, isso acontece, né, quando a gente fala em pequenos negócios. E com o sistema mais digital, eu posso atender 2 pessoas, eu atendo 2,5 pessoas, né, até para algumas pessoas que são fora da área técnica, elas ficam se questionando como assim tu vai atender, como assim tu vai fazer uma coisa pela metade. E a gente não está falando de uma pessoa cortada no meio, né, a gente está falando de o tempo que eu levo para fazer uma coisa, eu poderia fazer 2 processos inteiros e mais a metade de um, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa ideia. E esses ambientes, eles são complexos e eles trabalham com uma resistência muito maior, né? Um outro exemplo, sistemas internos que estão sempre com as gambiarras, né? Então, eles têm várias adaptações improvisadas, porque o setor técnico, ele não tem, assim, tanto conhecimento ou não conversa com a área da engenharia. Quantas pessoas que já atuaram em setor industrial, em ramo petroquímico, a gente vê muito isso, porque existem muitos softwares hoje em dia, né? Ou até mesmo em outras áreas da construção civil, que tem um sistema que não conversa com a minha necessidade. Eu, enquanto engenheiro, a minha equipe não consegue usar, não consegue interagir ou conversar com esse sistema, porque eu só consigo executar 2 ações. Ele não é pensado para mim, e ele foi contratado para que eu possa usar. Eu solicitei o sistema, aí passa por aquelas políticas internas da empresa e tudo mais para adaptar, mas ele não veio destinado para mim que solicitei a contratação, né? Então, eles operam com sistemas que vão evoluindo, mas de uma forma, assim, muito pouco estruturada, né? Então, ou tem uma integração frágil, que não sincroniza em tempo real, né? Não tem toda a documentação, então alguma coisa eu vou ter que entrar em contato com a equipe que me vendeu o software para eu entender como faz determinadas funções, né? Então, as decisões antes, elas são muito antigas, baseadas numa primária documentação que entrou, né? E aí, medo de mudar o que está rodando mal, né, de uma maneira bem mediana, e aí causar mais falhas. E aí, de uma coisa que a gente não tinha recentemente, a gente passa a não ter nada mesmo, né? Então, sistemas complexos também enfrentam bastante essa questão da gambiarra e de não saber como desfazê-la, né? E aí, no último step que eu trouxe aqui como exemplo, que são softwares que funcionam tecnicamente, mas eles não são usados. E esses 2 pontos, eles se interligam, porque às vezes a gente tem sistemas cheios de gambiarra, não faz aqui, preenche ali, a classificação correta é custos, mas quando tu classifica como custo, abre uma outra aba, então eu sempre ponho como despesa, né? Então, tipo, da gambiarra, a gente passa para um software que ele não é tão usado, e isso também impacta, quando a gente pensa no produto, até mesmo em dados, né? Porque se eu faço um preenchimento errado, se eu não uso a função real daquele software, é muito comum que eu tenha dados incertos. Ou porque o software tem uma interface, né, pouco intuitiva, eu não entendo nada do que abre na minha tela, né? Ou porque ele não se encaixa no meu trabalho, que foi como eu mostrei anteriormente, né? Ele não foi feito pensando em mim, que principalmente solicitei a contratação, ou eu sou um outro setor similar ao setor técnico que precisa desse uso de uma ferramenta, aí a gente pode estar falando de SAP, a gente pode estar falando de SaaS, a gente pode estar falando de gerenciamento de, enfim, ClickUp, Monday, né, gerenciamento de projetos, essas coisas assim. Daqui a pouco um se encaixa e o outro não, mas eles contrataram que não se encaixa e ninguém vai adaptar. Então, existe a solução técnica, mas não é adotada, né? Então, resolve um problema diferente. A gente consegue rastrear o tempo das nossas atividades, mas eu não consigo cadastrar todas as minhas atividades lá. Eu não consigo classificar elas corretamente. Então, eu estou rastreando um tempo que não está sendo verídico, que não está sendo bem gerenciado, vamos colocar assim. E aí, o principal ponto de virada, né, que é esse produto como ponte, ele atua com 3 funções principais, né? Quando a gente pensa nessa ponte do produto com os processos, porque quando a gente fala em processos, isso envolve a engenharia e a tecnologia principalmente, a gente precisa primeiro traduzir, né? Então, a gente pega os problemas que a gente tem hoje, organizacionalmente, e a gente transforma isso em requisitos. Então, hoje o nosso problema, ele é de contato. O nosso problema hoje é que as pessoas, elas não conseguem entrar em contato com a gente, elas não conseguem conversar pelo WhatsApp, porque a gente não tem, enfim, a gente não tem vazão para isso, a gente não consegue comportar alta demanda ou alguma coisa assim nesse sentido. Então, a gente vai traduzir isso o que isso representa, né? A gente tem um alto fluxo no WhatsApp. Beleza, o que está acontecendo? A gente está colocando quais meios para chegar no WhatsApp? Eu tenho o Instagram, eu tenho o site, eu tenho o LinkedIn. E se a gente centralizar isso, a gente pode colocar o e-mail no LinkedIn, a gente pode colocar
o WhatsApp no Instagram, ou a gente pode colocar no site o contato pelo WhatsApp e deixar tanto o Instagram, que vai ser uma página mais institucional, que hoje em dia é a moda, né, e o LinkedIn com o e-mail. A gente precisa traduzir para aí a gente poder alinhar, olha, os meus usuários do Instagram, eles não se importam em ter que entrar no site. Os meus usuários do site, eles não se importam em mandar um e-mail. Os meus usuários do LinkedIn não se importam em mandar um e-mail, né? Então, a gente pega um alinhamento dos usuários, mapeando dados, mapeando tudo que é rastreado diariamente. Porque nenhuma empresa, hoje em dia, nenhum negócio, ele deixa de coletar dados. A única coisa que ele faz é não saber interpretar e utilizá-los. Então, hoje não é que a empresa, o negócio que tu tenha, o ramo em que tu trabalha, não tenha dados suficientes. Mas os dados coletados, eles não são utilizados para realmente gerar soluções. Que aí entra até mesmo que a Luciana trouxe, de... Luciana ou Letícia? Agora eu confundi o nome, né? Luciana, olha só, mas até mesmo que ela trouxe sobre como gerar um impacto real, né? Então, o dado, ele é coletado e aí não é trabalhado para que isso realmente possa ser transformado em soluções. E aí o principal ponto, né, que ele é, assim, a base para qualquer decisão, seja ela estratégica, organizacional, financeira, que é um alinhamento. Então, todos nós estamos na mesma página, o meu setor de engenharia, o meu setor de desenvolvimento, a minha organização como um todo, todas as minhas áreas estão conscientes de qual era o nosso problema, do que nós desenvolvemos e de como isso vai ser implementado, ter esse alinhamento, porque às vezes a equipe está lá atrás e tu já precisa que aquela solução seja implementada, tu já precisa que aquilo ali seja trabalhado, e aquela equipe de gerenciamento, aquela equipe de projetos ainda está na parte conceitual, ainda está traduzindo, e a gente já chegou num principal problema que a gente quer resolver. Até porque existem perguntas que a gente precisa fazer para ter esse raciocínio orientado. E isso até entra com a pergunta que veio ali no chat, que é entender o que deve ser prioridade. Então, tipo, a gente tem problemas. Porque geralmente, sem ser inovação e sem ser desenvolvimento de novos produtos, a gente só cria uma coisa quando a gente está com algo dando problema. A gente só vai se dispor quando a gente sente que não tem algo dando resultado. E até mesmo quando a gente fala de criação de novos produtos, a gente só vai desenvolver algo porque a gente sente que aquilo ali que a gente está fazendo não é mais o suficiente. Porque é assim que o ser humano, de uma certa forma, age. Profissionalmente, academicamente, a gente só busca, geralmente, não estou dizendo que todas as pessoas são assim, mas geralmente a gente só busca um novo patamar quando a gente fica inseguro com o patamar anterior. Não sei se a minha qualificação ainda é o suficiente, não sei se o meu negócio ainda está dando conta do mercado, ainda é a principal escolha, né? Então, a gente precisa mapear o que vale a pena resolver agora. Então, nem tudo tem que ser resolvido hoje. Eu não preciso encerrar, bater meu ponto hoje com todos os problemas resolvidos. A gente precisa priorizar e considerar o impacto que eu quero gerar. Né? Qual é o impacto esperado? Eu quero aumentar a minha carteira de clientes. Eu quero qualificar os usuários que eu tenho hoje no meu software. Eu sou uma empresa de software, eu tenho engenheiros de produção, porque eu preciso saber aonde os meus processos estão sendo ineficientes. Mesmo que eu esteja desenvolvendo um software, ainda existem os processos internos. Né? Então, hoje, trabalhar com a parte de automação, com a parte de produção, essa parte mecânica, ter esses entendimentos, nem tudo se baseia a estar sentado no computador, assim como nem tudo se baseia a estar lá no chão de fábrica, né? Quando a gente fala em entender impacto e no pensamento técnico, a pessoa ela pode estar em qualquer frente, desde que aquilo ali seja, ela consiga alinhar aquilo ali à área dela, né? Então, a gente pega o impacto esperado e a gente rastreia ele, a gente vê onde é que a gente quer aumentar a nossa eficiência. Qual é a urgência nisso? Olha, hoje eu tenho 10 pessoas que estão fazendo trabalho que poderia ser feito por 5, eu vou fazer um layoff. E algum analista, alguma pessoa responsável por analisar essa decisão, ela vai dizer assim, olha, não, a gente precisa melhorar o nosso processo para a gente conseguir agregar valor lá no nosso produto. Porque aí a gente não vai ter mais uma fila de espera para conversar, a gente não vai ter mais uma fila no telefone, a gente não vai ter mais e-mails ociosos que a gente perde condições comerciais, a gente perde recursos comerciais, porque o e-mail demora 3 dias para ser resolvido. Vamos bolar um sistema aqui, né? Porque, como eu disse anteriormente, uma pessoa é uma pequena ramificação que gera impacto em todas as outras frentes. Então, uma pessoa que eu não consigo dedicar a responder e-mails, ela gera impacto no meu setor comercial, na minha coleta, até mesmo de leads, né, de pessoas em potencial para
também serem usuários, seja do meu serviço, seja do meu produto, né? E quais são os recursos disponíveis para isso? Olha, eu quero aumentar a minha eficiência, mas eu não tenho como contratar pessoas. Então, a gente vai desenvolver um sistema com as pessoas que a gente tem, né? E aí a gente olha para quem que isso gera impacto, que foi o que foi citado já, né? As soluções, elas devem ser consideradas para os usuários, não só por hipóteses, mas nem por perfis genéricos. Existe uma diferença entre qual é o nosso público-alvo e qual é realmente as pessoas que estão hoje em dia consumindo o nosso produto, né? Eu não sei quais as pessoas aqui presentes hoje que estão ambientadas com o novo lançamento da Apple, né? Ontem ou anteontem foi feito um novo anúncio de novos produtos, como tem todos os anos, né? As lives da Apple, que eles falam sobre os novos produtos que eles vão lançar. Um desses produtos é um novo computador que tem novas cores e que a promessa, né, que a Apple trouxe foi trazer um processador que vai ser um custo mais barato, né? Vai ser um processador de celular, enfim, até aí tudo certo. Mas o público-alvo deles, quando a gente olha essa parte de comercial, a maneira como eles estão trazendo, né, o produto em si, ele não é adultos mais de 30 anos. São adolescentes que estão entrando no primeiro ano da faculdade. São adolescentes que estão saindo do ensino médio, né? Então, o meu público-alvo é esse. Mas eles já estão vendo que, por exemplo, aqui no Brasil, vão comprar muito mais pessoas 25 mais e 40 menos, né, nessa faixa de 25, 35, para testar o produto, do que realmente vai comprar uma pessoa de 16 anos, de 17 anos, mesmo que esse seja o público-alvo, né? Então, basicamente, é essa a ideia de raciocínio quando a gente fala, né? Então, qual é o menor esforço que gera aprendizado real também, que é importante, que em vez de desenvolver soluções completas desde o início, é mais eficiente testar essas hipóteses mais rápido, né? Então, ao invés de a gente desenvolver, né, soluções que sejam mais completas, a gente testa ao mínimo um produto viável, a gente testa, né, quais são as hipóteses que realmente podem gerar impacto, como que a gente pode viabilizar isso antes de despender milhões, né? E aí entra a principal escolha, né, a cruz e a espada, que é ter um raciocínio orientado, mas ainda assim não ter uma certa burocracia, né? Então, quando a gente tem muita burocracia, a gente tem muita reunião de alinhamento, a gente tem uma documentação que é muito excessiva, a gente aplica de uma maneira muito rígida novos recursos, né? Então, isso acaba atrasando o nosso processo. Quando o raciocínio que é orientado, ele faz as perguntas certas antes de construir, ele valida com o MVP, né? A gente faz assim, ó, o mínimo possível para essa solução conseguir rodar de maneira plena. Rodando de maneira plena, a gente consegue tomar decisões, porque a gente já qualificou se aquela solução ela é viável ou não. E onde que isso nos leva, né? O que pode ser evitado com tudo isso? A gente consegue construir, por exemplo, dashboards em que o problema pode ser interpretado, né? A gente consegue, enfim, sanar essa dificuldade de interpretação de dados, a gente consegue diminuir, talvez, a questão do excesso de indicadores, né? Então, como eu citei, toda empresa coleta dados, mas a questão é como esses dados eles estão sendo trabalhados. Então, às vezes, eu vou construir mais plataformas, né, para visualizar nossas métricas, para ver o desempenho da nossa equipe, quando, na verdade, o problema ele pode ser interpretação de dados, pode ser esse excesso de indicadores, pode ser uma falta de clareza, que foi o que eu citei anteriormente. Nem sempre um ambiente complexo e produto, a gente vai estar falando de um consumidor individual ou necessariamente um processo empresa consumidora. A gente pode estar falando de questões internas, a gente está falando do que mapeia. Eu presto serviços, por exemplo. Eu sou uma empresa que atua nessa área de Power BI, eu sou, enfim, um analista de dados terceirizado, né? E aí, o que eles querem é construir, né, a solução para o nosso produto é construir um novo dashboard para a gente entender esses dados. Quando, na verdade, não. A gente já tem 1 milhão de métricas, a gente só não sabe interpretá-las, a gente só não sabe utilizá-las, né? Ou então, eu vou automatizar esses processos que não estão funcionando. Mas eu ainda não entendi qual é o processo que realmente vai ser otimizado.
Eu ainda não corrigi falhas estruturais de comunicação, até mesmo entre falhas estruturais. E aí, depois, eu vou escolher otimizar, né? E automatizar eles. Porque quando a gente tem processos que eles não estão bem claros como eles são feitos, na logística acontece muito isso, né? A gente ainda não sabe muito bem o que está sendo feito, mas a gente quer automatizar. Eu quero uma leitora de código de barras para o meu galpão, para o meu armazém, né? E ela vai passar sozinha e ela vai ler. Mas o meu problema não é a leitura. O meu problema é como eles ficam armazenados. O meu problema é lá no meu sistema, como ele puxa. Então, uma pessoa manualmente fazer isso não é o problema. O problema é o que está sendo recebido lá em quem está no administrativo. Né? Como é feita essa classificação? Então, ter esse pensamento mais guiado por produtos e por soluções que vão gerar impactos funcionais, né, acaba também evitando construir funcionalidades para poucos usuários. Então, eu não tenho por que, por exemplo, ter um chat no meu site se eu tenho um WhatsApp. É funcional? É funcional. Mas aí eu vou precisar de uma nova ferramenta para conseguir conversar com os meus usuários dentro do chat do meu site. E a gente é uma empresa de setor industrial, a gente é do ramo têxtil, a gente está vindo de uma área fabril, em que a gente prepara lotes de produção para 300 mil pessoas, uma empresa imensa, né? Eu sou uma empresa de pequeno porte, mas eu consigo produzir para uma petroquímica, eu consigo produzir para uma grande corporação, para um banco ou alguma coisa assim, né? Então, quando a gente cria esse pensamento orientado para o produto, a gente consegue evitar esse tipo de ações, principalmente. E aí, para pensar antes de construir, até trouxe aqui de uma maneira um pouco mais visual. Primeiro a gente entende, depois a gente faz uma análise, a gente valida e depois a gente toma uma decisão e aí a gente chega na parte de iteração, né? Quando a gente fala do entendimento, foi o que nós citamos anteriormente. Confundiram a demanda verbalizada com o problema real. O que o nosso usuário ele diz? Eu preciso de um sistema, eu preciso que seja desenvolvido um sistema. Mas o que ele realmente está sentindo? Eu estou perdendo muito tempo com processos manuais. Então, ele diz que ele precisa de um sistema. Ele tem problema de processos manuais. Qual é o problema real? Existe um ponto específico na produção dele, na rotina dele, né, que poderia ser automatizado. Então, a gente precisa entender qual é o processo, a gente precisa entender o que ele de fato quer automatizar ou otimizar, enfim, antes da gente dizer para ele assim, ó, toma aqui teu sistema. Eu vou te dar um SaaS para gerenciamento do teu banco de clientes, de usuários, enfim, o que for, quando, na verdade, o tempo que ele está perdendo não é no SaaS. Ele está perdendo tempo de agendamento de agendas, né? Agendamento de agendas. Ele está perdendo um tempo no sentido de ele precisa agendar reuniões com os clientes, ele precisa de algo que faça essa automação. Ele precisa substituir uma parte, por exemplo, uma leitura de código de barras, que eu citei anteriormente. Para esse cliente, pode ser que faça sentido ele automatizar isso, né? Então, entender não só o que é, mas onde o problema está. E a análise sistêmica, né, que depois disso é analisar onde que ele está inserido, onde que esse problema ele começa, quem que é impactado de maneira direta e até mesmo indireta, e em quais pontos uma tecnologia pode ajudar ou até mesmo gerar novos problemas. Então, com a nossa formação técnica de engenharia, né, com esse conhecimento que a gente tem, não só de análise, mas também de tomar decisões que sejam fundamentadas, a gente consegue entender onde as coisas podem ajudar e onde as coisas podem gerar novos problemas. Mas aí o que falta, às vezes, é ter esse conhecimento de quais tecnologias aplicar. Mas a gente tem esse entendimento do que é eficiente e do que não é, né? A gente consegue explicar para aquele usuário a diferença entre eficiência e eficácia. Foi uma das primeiras coisas, até eu acho que aprendi no meu curso, que é diferenciar o princípio, né? Eu cheguei lá e meu professor falou, eficiência é uma coisa e eficácia é outra. É a primeira coisa que as pessoas saem daqui hoje sabendo. E é isso que a gente leva para o resto da vida, né? Fazer a coisa certo ou fazer certas coisas, né? E a parte 3, até mesmo, que é validar, que foi o que a gente trouxe sobre MVP, né? Então, nem tudo precisa ser testado fazendo um super sistema. Existem outras formas simples de validação. E até trouxe exemplos aqui mais genéricos, como fazer um protótipo de papel, né? Desenhar ali, montar, fazer um modelinho. Então, gente, coisa assim de origami. Resolve vidas. Entende? Protótipos em ferramentas como no Figma. Eu quero implementar uma nova solução no meu site, quero colocar um botão. O Figma gera ali com inteligência artificial hoje em dia, porque existem formas de utilizar a inteligência artificial
para o bem, ela não é uma vilã completa, né? Então, eu peço para ele colocar o botão ali no meu site e eu vejo onde é que fica, vejo qual que é a melhor opção de onde colocar, né? Planilhas que simulam fluxos, né? Às vezes a gente quer fazer uma automação de geração de relatórios ou alguma coisa assim, a gente pode usar planilhas que fazem VBA, né? A gente consegue fazer algumas coisas bem simplistas, abrindo o Excel e realmente estruturando a ideia, né? Às vezes um papel e uma caneta é um MVP, né? E aí os testes manuais de processo, que aí a gente começa não só a desenhar no papel, mas a gente pega um colaborador e a gente insere ele naquele processo como se ele estivesse dentro daquele fluxo de automatização, aquele novo fluxo tecnológico, né? Para entender onde cada coisa se encaixa. Porque daqui a pouco eu tenho uma máquina entre dois colaboradores, não auxilia no meu processo, atrasa ele mais ainda. Ah, mas eu tenho a máquina depois, ou tenho a máquina antes, eu consigo fazer isso com testes manuais mesmo, né? E aí ter entrevistas estruturadas, realmente, pegar usuários estratégicos, que a gente chama, né, que não necessariamente são usuários que estão ali sempre comprando, mas que fazem compras de um alto ticket, de um alto valor, né, que trazem mais, como eu posso dizer, mais valor agregado, né? Então, o MVP, ele realmente, ele pode gerar um aprendizado que é muito mais válido do que um processo ou um projeto que vai levar 1, 2 meses para ter um avanço, né? E a etapa 4, que é a principal de todas, depois do entendimento, é a decisão. Então, a gente já coletou dados, a gente já entendeu qual é a decisão que nós iremos tomar, né? Então, as soluções, elas não precisam ser perfeitas, e hoje eu quero que vocês saiam daqui conscientes disso. Uma decisão, ela não precisa ser perfeita, e tudo tem um grau de urgência. Tudo tem um grau de urgência. Então, a gente precisa sempre ter isso bem estabelecido, né? Então, quando a gente vai ter umas decisões que são mais desalinhadas, que elas seguem uma lógica como eu quero uma tecnologia mais moderna, eu quero construir algo que é totalmente escalável desde o início, eu quero desenvolver uma solução completa de uma vez, isso não acontece. A gente sempre vai ter decisões que vão ser guiadas por essas perguntas. O que resolve o problema sem me trazer risco? Qual é a escala necessária que eu preciso? Eu não preciso disso para todos os meus setores, eu preciso disso para um setor, né? E qual é a versão mínima que a gente consegue aprender? E aí, por fim, da etapa 5, né, que orienta esse nosso pensamento e raciocínio, as soluções, elas vão evoluindo conforme o ciclo de aprendizagem. Então, hoje, eu vou construir a solução mínima, eu vou medir o impacto dessa solução mínima e eu vou aprender com esses resultados. E aí, eu vou repetir isso, ou eu vou evoluir isso, ou eu vou pivotar. Eu vou repetir isso até eu ter certeza que a minha solução mínima está gerando impacto, e aí isso vai para diferentes áreas de negócio, enfim, ou eu vou evoluir isso, então hoje eu já não gero mais uma solução mínima, eu vou gerar uma solução de impacto mediano, né? E aí vou medir esse impacto gerado e vou aprender com esses resultados. Ou eu vou pivotar, eu vou mudar tudo, eu vou mudar completamente a minha solução para um caminho totalmente distinto, algo que eu ainda não vi. Então, tudo é influenciado, quando a gente fala isso, por decisões que são tecnológicas, mas elas não devem ser influenciadas por preferências pessoais, mesmo que isso seja difícil. Hoje em dia existem estudos, existem referências, né? O critério mais relevante, ele é o impacto gerado, mesmo que seja a tecnologia de ponta ou que seja a tecnologia mais em conta, né? O principal é aonde a gente vai chegar e onde os meus usuários estarão depois que eu implementar isso. E aí eu trouxe até aqui uma imagenzinha de entender como é que funciona esse fluxo, né, de uma maneira mais visual, que quando o problema ele é bem compreendido, a relação entre não só a engenharia de produção, que eu trouxe citada aqui, entre todas, né, e a tecnologia, ela se torna mais clara. Então, a gente analisa o processo e a gente tem um mapeamento do fluxo, a gente identifica onde está nosso gargalo, nosso principal problema, né, a gente consegue definir qual é o meu requisito real, ou quais serão os meus requisitos que eu preciso, e quando a gente fala em requisito, é o que precisa ser feito. Olha, essa solução, ela precisa ter as seguintes características para gerar impacto lá no meu usuário, né? Então, uma decisão, até mesmo de arquitetura, quando a gente fala de tecnologia, né, a gente está falando de estrutura, de dados, de qual é a lógica do negócio, né? Até porque a minha solução, ela precisa fazer sentido com o business que a gente está lidando diariamente, né? Então, não adianta eu querer fazer uma solução
totalmente ligada a marketing, totalmente ligada a evoluções tecnológicas, sendo que eu trabalho numa empresa que a gestão é totalmente conservadora, né? Não necessariamente ela vai estar alinhada com a cultura, né? Então, entender qual é a lógica de negócio e aí, posteriormente, fazer essas integrações com sistemas e aí realmente a gente ter, né, essas soluções. Então, quando a gente fala da arquitetura especificamente, a gente tem por trás da cortina o que a gente chama de back-end, né, que aí é a programação em si, que monta os sistemas que a gente interage hoje diariamente, mas isso não é só um componente técnico, tá? Isso também mostra como as informações estão organizadas, quais são as regras do negócio para serem aplicadas, que foi o que eu citei, né? Como esses sistemas estão integrados, ou até mesmo como esses dados que a gente coletou, eles estão protegidos, como ele vai ser escalado, né? Então, quando a gente fala de performance e escalabilidade, e até mesmo que cada decisão técnica, ela possui consequências, sejam elas positivas ou negativas. Então, esse fluxo, ele tem que ser seguido. Ah, mas ele precisa ser seguido à risca? Não, mas é um fluxo que orienta a gente a entender melhor onde as consequências delas irão vir. Porque eu não posso mapear o fluxo e já ter uma decisão tomada, sendo que eu ainda não identifiquei de fato onde está meu gargalo, sendo que eu ainda não defini realmente qual é o requisito que precisa ser seguido, né? E aí o nosso principal ponto de equilíbrio, que é a sustentabilidade. Então, quando a gente tem decisões, né, para serem mantidas e compreendidas e até mesmo evoluídas, a gente tem resultados, né, e consequências como menos retrabalho, menos desperdício técnico, mais adoção pelos nossos usuários, né, e até mesmo maior longevidade dos nossos sistemas. Então, a gente vai ter mais pessoas ouvindo e compreendendo o que nós estamos criando e até mesmo indicando para outras pessoas, e tudo aquilo que a gente está criando vai durar por muito mais tempo. A gente não vai precisar pivotar ou mudar tantas vezes aquilo que a gente está construindo diariamente, seja como colaborador ou seja como liderança, né? E aí trouxe aqui também as dimensões que precisam coexistir quando a gente fala de sustentabilidade, que já foram citadas basicamente, né? Que é essa parte da decisão técnica, né, com sistemas que sejam sustentáveis, a parte econômica, de ter um custo viável e um retorno justificável, então tem que compensar não só o custo com o retorno, e a parte organizacional, que é essa questão da adoção pelos usuários, dos alinhamentos com os processos que realmente existem, né, e o pensamento que ele deve ficar quando a gente pensa, até mesmo naquelas caixinhas e áreas de negócio, é que o pensamento de produto, ele é uma habilidade transversal que atravessa diferentes áreas de uma empresa, né? Então, deve ser desenvolvido por diferentes tipos de profissionais, seja pelos engenheiros, que podem priorizar quais processos a serem otimizados, sejam os desenvolvedores, que eles irão construir essas soluções, os analistas, que eles focam no que realmente importa e respondem essas perguntas que são importantes, ou até mesmo os gestores que vão poder tomar essas decisões. Então, tudo isso tem que estar em consonância ao pensamento de produtos, tem que estar alinhado ao que o nosso usuário quer, porque se todas essas áreas elas estiverem, de alguma forma, se repelindo, a gente não vai conseguir ter uma construção focada no que realmente importa, que é quem está lá na ponta, o nosso usuário, o nosso cliente e afins, né? E algumas perguntas que podem orientar até mesmo a reflexão de vocês e entender onde vocês estão hoje, enfim, que é qual o problema que hoje vocês realmente estão resolvendo e para quem essa solução está gerando valor. E, principalmente, o esforço técnico que vocês têm feito, ele está sendo justificado pelo impacto que vocês estão recebendo. E, como eu citei, numa das primeiras coisas que eu trouxe aqui, isso independe da área que vocês estão atuando. Isso independe do ramo que vocês são. Desde o vendedor do bolo de pote até o dono de uma fábrica, desde o autônomo até a pessoa que é um colaborador da área logística. Entender os problemas que a gente resolve e para quem essas soluções estão gerando valor, a gente consegue justificar se o nosso esforço está comportando o impacto que a gente está tendo. Eu estou me esforçando tanto, mas tendo um baixo impacto, né? Então, pensar antes de construir, mas também construir aquilo que faz sentido.
tá certo? Deixo aqui o QR Code para quem quiser me adicionar no LinkedIn, né? Quem assistir a gravação, enfim. Abro esses 5 minutinhos aí, 6 minutos que resta para caso alguém tenha perguntas. Deixo o meu contato também de WhatsApp para quem quiser, enfim, trocar uma ideia, a gente conversar. Fiquem super à vontade, tá certo? Eu agradeço a participação de todos. Muitíssimo obrigada. Uma ótima semana para vocês. Um bom sextou. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Ah, e agora voltou a Renata. Olá, querida, perdoe-me. A minha internet deu uma caída bem bacana agora. Eu fiquei com medo de não conseguir voltar. Não, agora sim tá tudo certo. Ah, perfeito. Olha, falta 4 minutinhos para encerrar, então eu quero te agradecer, Helena, pela tua disponibilidade. A tua palestra ela foi muito dinâmica, foi uma. Olha que eu não sou da área, mas foi uma linguagem bem acessível, que eu consegui entender tudo que tu passou de uma forma bem dinâmica. Então, eu acredito que também quem estava acompanhando, que não era, conseguiu entender perfeitamente, viu? Ai, muito obrigada, fico feliz pelo convite, né? Como disse anteriormente, sempre que precisar, estamos aí. E quem não é da área pode se interessar também, que tem espaço para todos, né? É verdade. Então, muito obrigada. Eu espero te encontrar nas próximas, claro. Você vai receber mais convites nossos. E nos vemos logo. Muito obrigada, um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, para você também.